As Línguas do Novo Testamento, parte 2, por Shaul Ben-Zion, baseado em estudos de diversas fontes. Introdução. Nesse vídeo, continuamos a provar que o aramaico é de fato o idioma no qual a Brit Hadashah, os escritos nazarenos, a nova aliança, foi originalmente escrito. Futuramente pretendo complementar esse trabalho com um número ainda maior de evidências. Segundo, a polissemia, o grande triunfo. A polissemia é um indício linguístico tão forte, mas tão forte, que somente ele já seria suficiente para provar que o grego não é o texto original. Mas, em que consiste a polissemia? O que é polissemia? Um pequeno exemplo simples ajudará a entender este conceito. Considere que estamos pesquisando manuscrito em português e inglês para verificarmos qual é o original. Considere então que temos 3 manuscritos. Um manuscrito em português possui a frase, abre aspas, é uma gravata, fecha aspas. O outro manuscrito em português, ao invés disso, diz, abre aspas, é um empate, fecha aspas. São coisas bem diferentes. Já o manuscrito em inglês diz, it's a tie. Qual deles é o manuscrito original? Posso afirmar, sem medo de errar, que é o manuscrito em inglês. Por quê? Porque a palavra tie pode ser traduzida tanto como gravata quanto como empate, dependendo do contexto. Se o manuscrito em português fosse o original, não haveria como explicar a existência da variante. A única possibilidade plausível é a de que o original em inglês foi traduzido por uma pessoa como gravata e por outra como tie. Este é o conceito da polissemia, uma palavra que gera diferentes traduções dependendo do manuscrito. Isso posto, é importante ressaltar que existem dezenas de exemplos de polissemia do aramaico para o grego, principalmente pelo fato das línguas semíticas possuírem como características o ter poucas palavras com muitos significados diferentes. Em alguns casos, chegamos a ter mais de 5 diferentes manuscritos no grego e a palavra na Peshita aramaica pode ser traduzida como qualquer uma das 5. Isso mesmo. A Peshita tem uma palavra que significa 5 coisas e as 5 traduções do grego são as 5 variações da Peshita, tornando-se, portanto, evidente a originalidade do aramaico. Vejamos alguns exemplos da polissemia. Em 1 Coríntios 13, versículo 3. Vamos colocar aqui. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo e entrego o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Em alguns manuscritos no grego encontramos a palavra queimar. Em outros, a palavra vangloriar. No aramaico, a raiz é para ambas as palavras, ou seja, tanto significa um quanto significa a outra. Então pode significar qualquer uma das duas. Porém, o grego não se decide. Por quê? Porque no grego não é o original. No aramaico, a raiz é a mesma para ambas as palavras. Conclusão. Em Mateus 16, versículo 16, vamos para lá. Os manuscritos gregos, bizantinos e de Alexandria ambos dizem Deus da vida, enquanto o Codex Beza diz Deus de salvação. No aramaico, a palavra vida é também a palavra salvação. No aramaico, a palavra vida é também usada no sentido de salvação. E também vou dar um terceiro exemplo aqui nesse caso, que é 1 Pedro 3, versículo 13. Alguns manuscritos do grego trazem, abre aspas, zelosos, fecha aspas, enquanto
Outros trazem imitadores. A raiz no aramaico é a mesma para ambas as palavras. Quer ver um quarto exemplo? Apocalipse 2, versículo 20. Vamos lá, Apocalipse 2, versículo 20. Deixa eu pegar aqui. Ok. Alguns manuscritos do grego trazem tolerar aqui. No entanto, tenho contra ti o fato de que não toleras. Aqui, neste caso, alguns manuscritos do grego trazem tolerar, enquanto que outras trazem sofrer. A raiz no aramaico é a mesma para ambas as palavras. A característica única do aramaico. Vamos para o quinto exemplo então. Efésios 1, versículo 18. Tá? Então estou trazendo várias palavras que são características únicas do aramaico. Não pode ser outra língua que tenha essa mesma variação. Até porque as línguas elas têm características muito específicas uma da outra. Não tem como confundir. Efésios 1, versículo 18 diz: Oro ainda para que os olhos dos vossos corações sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Alguns manuscritos do grego, no caso alexandrinos, trazem aqui a palavra coração. Trazem a palavra coração, enquanto outros bizantinos, não alexandrinos, trazem a palavra entendimento. A razão é uma expressão idiomática do aramaico, pois a expressão olhos do coração quer dizer entendimento. E isso aí é uma outra característica aqui, justamente do aramaico. Vamos para o sexto exemplo. Está em Lucas 11, versículo 49. Lucas 11, versículo 49. A maioria dos manuscritos do grego trazem expulsar aqui. Por isso também Deus advertiu a sua sabedoria. Eu vos enviarei profetas e apóstolos, dos quais assassinarão alguns e outros perseguirão. Aqui no caso utiliza-se a palavra expulsar, enquanto o texto receptus traz perseguir. A palavra no aramaico aqui, nessa palavra aqui, a palavra no aramaico possui ambos os significados. Característica única da escrita, dessa escrita aqui, ó, peshita aramaica. Exatamente essa daqui que vocês estão vendo. Tá, esse aqui é o original. Ok. Poesia, quiasmos e trocadilhos do texto. Esse é o terceiro ponto. Outro indício forte da origem semita do Novo Testamento são as estruturas poéticas presentes no texto bíblico. Alguns trechos evidenciam nitidamente poesias e trocadilhos, como exemplo da poesia que temos, que no caso não será explicitado aqui porque demandaria muito trabalho. Um exemplo interessantíssimo do trocadilho é o de Atos, capítulo 9, versículo 33 a 34, aqui nesse caso. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas e que estava prostrado numa cama e fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus, o Cristo, cura a ti. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. Nesse texto, um homem chamado Enéas é curado. Ora, no caso é Anéas. Ora, Anéas vem da raiz do aramaico aná, que quer dizer afligido. Quando Pedro fala com ele, não repete o nome, mas sim diz, homem aflito. Jesus Cristo, nesse caso, te cure. Ele fala assim, homem aflito, Jesus Cristo te cura. Ele não repete o nome dele. Esse trocadilho é completamente perdido no grego, que traduz ambas as ocasiões como sendo o nome do homem em questão.
Ou seja, dentro do grego cria-se uma incoerência narrativa. Dentro do aramaico, o texto fica com seu sentido completo. Vamos para o quarto ponto aqui. Erros teológicos no grego inexistentes no aramaico. Isso mesmo, erros teológicos no grego inexistentes no aramaico. Alguns trechos no texto grego possuem erros teológicos sérios que resultam da tradução errada do aramaico. Como exemplo, podemos citar. Primeiro exemplo. Nos evangelhos, encontramos uma menção a Simão, o leproso. No texto grego, Mateus 26, Mateus 26, versículo 6. Vamos lá. Aqui, nesse caso de Mateus 26, 6 e Marcos capítulo 14, versículo 3, nesse caso aqui, o problema é que seria impossível, nesse caso, seria impossível um leproso viver dentro de Betânia. A explicação está no aramaico. As palavras indicam leproso e fabricante de jarros. São semelhantes no aramaico. Minuto. Ok. O problema é que seria impossível um leproso viver dentro de Betânia. A explicação está no aramaico. As palavras que indicam leproso e fabricante de jarros são semelhantes no aramaico, que é garbá, significa leproso, e garabá, igual a fabricante de jarros. Uma vez que o aramaico é escrita sem vogais, as duas palavras são escritas de forma idêntica. Repare que logo na sequência há uma mulher trazendo um jarro. A conclusão é óbvia. Simão era um fabricante de jarro e não um leproso. 2. O segundo exemplo. Esse aqui, no caso, esse é um erro teológico encontrado no grego. Estou falando de um erro teológico que está no grego, na qual dizem ser o original, sendo que tem erros no grego. Sendo que quando você vai para o aramaico, este mesmo erro da questão do leproso não existe. Ele é um fabricante de jarros. Vamos dar continuidade aqui. Segundo exemplo, o livro de Atos, capítulo, deixa eu colocar aqui, Atos 8, versículo 27. Vamos versículo 27 aqui. Deixa eu ajustar. Ok. O livro de Atos 8, 27, no grego, fala da história de Filipe e um eunuco. Ora, o problema é que o tal eunuco está a caminho de Jerusalém para adorar a Deus. Ou seja, estava indo ao templo. Ora, um eunuco não só não seria aceito como prosélito do judaísmo, como jamais seria permitido entrar no templo. Mais uma vez, a resposta está no aramaico. A palavra usada para eunuco pode significar crente em Deus. No aramaico está a palavra Mhaimna, ou seja, o eunuco em questão não era um eunuco, mas sim uma pessoa que temia ao Deus de Israel. Quinto ponto: erros históricos do grego inexistentes no aramaico. Isso mesmo, erros históricos do grego. Um grande erro histórico que há nos manuscritos gregos é chamar de mar alguns lagos de Israel, como o da Galile, conhecido popularmente como Mar da Galileia. Este erro é motivo de piada entre os ateus que questionam uma possível falta de conhecimento de geografia da parte de Deus. No aramaico, a palavra Yamá pode ser usada tanto para mares quanto para lagos ou grandes porções de água, tais como o Lago da Galil, em questão, ou seja, tem uma palavra que está criando um erro histórico, falando que é um mar quando na verdade era um lago, coisa que na Peshita aramaica não existe
não existe esse problema. Por quê? Porque a palavra serve para ambos os significados. Exemplo 2. Outro grave erro histórico está na genealogia do Mashiach. Isso mesmo, a genealogia do Mashiach. A genealogia em Mateus, no grego, não só difere da de Lucas, como diz terem havido 14 gerações após Bavel. Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Genealogia. Eu tenho aqui, eu fiz uma listagem aqui, no caso, da genealogia, para caso alguém queira dizer, não, tem 42, não, aqui tem 41. Ó, pode ver que no próprio escrito diz 14 mais 14 mais 14, mas no grego fica 14 mais 14 mais 13. Fica uma incoerência matemática. Realmente não, a matemática mesmo, a própria matemática não bate. Então, também não só difere da de Lucas, como diz terem havido 14 gerações após Bavel e cita apenas 13. Isto é facilmente resolvido pelos manuscritos no aramaico, que não contém este erro. A explanação em detalhes será feita em outro artigo, visto que é um tanto quanto extensa. O livro de Atos, capítulo 11, cita uma fome no mundo inteiro, a qual motiva os líderes da igreja a pedir ajuda em Antioquia aos seguidores da região de Judá. Ora, se a fome era mundial, isso não faz o menor sentido, pois como poderiam os de Antioquia ajudar? A resposta está no aramaico novamente, pois a palavra era, em hebraico eretz, é usada na escritura tanto para denotar o mundo todo, quanto para denotar a terra prometida. Portanto, a fome era em Israel e não no mundo. Sexto ponto. Contradições do grego. Deus não conhece sua própria palavra? Esse é o sexto ponto. Uma evidência bem grave contra os manuscritos gregos, deixa eu fechar isso aqui, contra os manuscritos gregos é o fato de haverem contradições entre os mesmos e o Tanar, Primeiro Testamento. Detalhes pequenos que poderiam até passar despercebidos aos olhos da grande maioria, mas que fazem diferença, embora tenham havido tentativas. Ninguém é capaz de explicar de forma convincente os dois erros abaixo que não aparecem no aramaico. Mateus 27, versículo 9, cita Zacarias 11, versículo 12 ao 13, mas diz que o texto é de Jeremias. Que gafe! Será que Deus não conhece sua própria palavra? O aramaico diz apenas algo do tipo, assim diz o profeta, sem citar o nome. Ou seja, fala uma citação que não existe. Você vai lá, diz o profeta Jeremias, você vai lá, a palavra está em Zacarias. Esse erro está no grego e no aramaico, simplesmente esse erro não existe. Será que o grego é o original? Se for o original, então está cheio de erros. Então o aramaico seria uma compilação do grego, só que corrigida? Seria isso? Então realmente é algo que não dá para presumir. Que realmente aquele ponto primeiro não tenha como refutar de fato pela própria polissemia. Marcos 2, versículo 26, no grego cita Abiatar como sendo o sumo sacerdote nos fins dos tempos do rei Davi. Contudo, em 1 Samuel, versículo 21, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 e capítulo 22, versículo 20, dizem que Aimeleque, pai de Abiatar, é que era o sumo sacerdote, furo de quem traduziu para o grego, pois o aramaico não contém esse problema. Ou seja, um erro no próprio Tanar, coisa que um judeu sabia decorado. Esse é um problema que um judeu batia de cara e sabia. Eles tinham o Tanar decorado em suas mentes. Sétimo erro, causado por traduções erradas do aramaico. Sétimo ponto, desculpe, não é sétimo erro, é sétimo ponto. Erros causados por traduções erradas do aramaico.
Algumas frases no Novo Testamento no grego chegam a ser cômicas, de tão estranhas. Quando analisamos a raiz da palavra no aramaico, vemos nitidamente a razão de tal confusão. Eis alguns exemplos. Primeiro exemplo: você já tentou passar um camelo por uma agulha? Pois é, acontece que no nosso tradutor para o grego faz uma grande confusão em Mateus 19, versículo 24, Marcos 10, 25, Lucas 18, 25. A palavra em questão no aramaico é gamla, de forma como é escrita, sem vogais, pois o aramaico não possui vogal. Pode tanto indicar camelo quanto corda. A última opção é obviamente a melhor, pois mais fácil passar uma corda por uma agulha, até porque se você for passar um camelo por uma agulha, evidentemente que você não vai conseguir, mas se você for passar uma corda por uma agulha, você vai ver que você vai ter que desenhar a corda, uma hora você vai conseguir, mas você vai passar meses para fazer isso, é muito difícil. Segundo exemplo de erros causados por traduções erradas no aramaico é: você já salgou alguma coisa com fogo? No entanto, Marcos capítulo 9, versículo 49, deixa eu colocar aqui nesse caso, 49, isso. No grego fala em salgar com fogo. O problema é que a palavra utilizada para salgar também pode ser usada para pulverizar, no sentido de destruir, que obviamente faz muito mais sentido nesse caso. O tradutor do grego foi influenciado pelo texto sobre o sal da terra, que vem logo a seguir, mas que nada tem relação com esta frase. Então, novamente, mais um erro do grego, um erro no grego que não existe no aramaico. Tá? Então, essa foi a parte 2. Se os teólogos ainda quiserem forçarem o argumento de que a Nova Aliança ela foi escrita no grego, realmente fica muito difícil, apesar de existirem muitos teólogos que admitem e falam que de fato foi escrita no aramaico e no hebraico. Tá? Então, shalom, shalom, obrigado por assistir o vídeo e até o próximo estudo.